Neste Bitoque vamos falar com a Ana Pimentel, autora do livro dos unicórnios portugueses. Vamos falar sobre jornalismo, porque a Ana já foi jornalista durante muito tempo e vamos mesmo discutir se o jornalismo está a morrer. Vamos a isso. Essa era a lógica da startup. Eu não quero trabalhar em lado nenhum, eu quero criar o meu próprio emprego, né? Não há meios suficientes para aquilo que é a informação gerada hoje em dia. É preciso lutar contra as fake news, é preciso lutar contra a desinformação, que não é bem a mesma coisa que as fake news. As ideias, elas aparecem quando nós temos a cabeça fresca. Mas nós já não estamos no ponto de quebrar nos mídias tradicionais? E nós vivemos numa era em que toda a gente é repórter no Twitter. E isso também não é muito bom. Para clarificar, que tem uma empresa, uma startup, que angariou milhões, que teve avaliações de bilhões nos Estados Unidos e estava tudo um bocado assente numa fraude. Não se pode falar de unicórnios sem falar se isto é uma bolha, estas empresas valem este dinheiro todo ou não. Porquê é que elas valem este dinheiro todo? Para mim, uma das coisas que era mais interessante era a história. Os jornalistas não têm tempo e toda a gente publica as mesmas coisas. Mas depois estás a dizer, quando uma startup vai falar com um jornalista, deve conhecer o jornalista e perceber do que é que ele fala. Quando dás uma notícia com uma abordagem mais próxima do perfil do jornalista, estás a facilitar a vida. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Muito bem, Ana. Então conta-nos lá o que é um unicórnio. Tu és expert dos unicórnios. Eu acho isso muito interessante, ser expert dos unicórnios. Fartaste de falar com os unicórnios é verdade, portugueses, sou não é? uma privilegiada. Por acaso é verdade. Eu acho que as crianças que virem este livro ou ouvirem este tipo de expressões são bem capazes de acreditar que há mesmo alguém capaz de falar com os unicórnios. Mas sim, um unicórnio é uma empresa avaliada, uma startup avaliada em mais de $1.000 milhões. Tipicamente estas startups são privadas, portanto é tudo graças a investidores privados e, regra geral, estas avaliações ocorrem depois de fecharem rondas de investimento que no seu total depois avaliam então as empresas neste valor. Portanto, isto não é assim tão mágico e tão cor-de-rosa como os unicórnios do nosso imaginário, mas também tem aqui alguma magia, algum mistério. Algum misticismo à volta de criar unicórnios. Sim, porque na verdade a criação do unicórnio tem muito a ver com as rondas de investimento, não é? Porque os investidores vão entrando nas várias fases e como um investidor não pode chegar ao pé de uma empresa e dizer, olha, toma €1 milhão e dá cá 100% da empresa, tem que avaliar as empresas com valores superiores para que tenham percentagens da empresa mais baixa, para que a empresa tenha espaço para depois fazer mais rondas de investimento. E porquê é que tu começaste a trabalhar com unicórnios? O que é que te apaixonou nos unicórnios, nesta criatura mítica? Bom, Ana não trabalha só com unicórnios, não é? Sim. Trabalho no geral em termos de Era startup. bom. Bem, se houvesse alguém só capaz de trabalhar com unicórnios, queria dizer que estávamos todos muito bem. Não, mas isto teve muito a ver até com o início da minha carreira como jornalista e também com o início do ecossistema de startups em Portugal. Eu comecei a trabalhar como jornalista em 2008, isto foi ali no auge da crise financeira, que depois acabou por se transformar também na crise económica que todos nós nos lembramos tão bem, em vários países aqui em Portugal, foi bastante marcante e nessa altura eu comecei a trabalhar nas secções de economia de vários jornais, como colaboradora freelancer. Havia muito desemprego nessa altura em Portugal, continuou a haver durante algum tempo, e também por essa altura, ali por mais ou menos 2009, 2010, começaram a surgir mais em Lisboa as primeiras startups, as primeiras incubadoras, a BTI, a Associação para a Promoção do Empreendedorismo, a Startup Lisboa também, alguns eventos tal como lembro-me do Silicon Valley Comes to Lisbon, que também foi ali por 2010, 2011, não sei ao certo o ano, mas eu, como já estava a trabalhar nesta área mais económica, acabei por ir cobrindo estes temas, este tipo de eventos, este tipo de empresas, porque fazia, e sobretudo aqui para o Jornal de Negócios, nessa altura, muito PMEs e lá está depois também startups e empreendedorismo.
E acabei por me ir formando a minha carreira como jornalista a acompanhar tudo o que aconteceu, não é? Nos 10 anos, 12 anos que seguiram desde esta altura. E não tiveste uma dificuldade no início? Quer dizer, estavas a acompanhar PMEs, não é? Portanto, é que são as empresas mais tradicionais e depois de repente aparecem aqui uns gajos a falar de startups e com avaliações muito grandes, porque mesmo uma startup, mesmo no início, já tem uma avaliação Sim, já muito tem uma robusta. avaliação muito superior àquilo que seria normal numa PME, não é? Sim, completamente. E, primeiro, eu nunca tinha pensado em ser jornalista de economia. Aquilo que calhou, aconteceu. Foi um acaso. E depois, quando eu comecei a perceber que havia uma forma de contar histórias de pessoas e onde esta vertente mais daquilo que as pessoas querem, de como é que nasce a ideia, estes percursos começaram-me a interessar bastante. Portanto, isto foi importante depois para eu também gostar, lá está, gostar de trabalhar estes temas e ter uma grande curiosidade. Porque nesta altura não se conseguia falar muito de números, não é? Numa startup early stage não há grandes números. Há o número do investimento, há as pessoas que se quer contratar, mas não há propriamente... Mas acho que há uma coisa interessante que tu estás a dizer, que é até essa altura falar de empresas, ou falar de PMEs ou de outras empresas, era falar do seu contexto económico e em que é que se movia e quais eram as prioridades e as estratégias, etc. Não é? Mais técnico, não é? É mais económico, diríamos assim. A partir do momento em que tu começas a lidar com empresas tecnológicas, as ditas startups, não é? O que prevalece é a história, não é? Porque lá está, porque elas são muito treinadas desde o início a fazer o pitch. Sim, e elas têm ali uma promessa sempre qualquer, ou seja, há sempre esta vontade de querer mudar ou querer solucionar alguma coisa que ainda não foi mudada e que precisa de uma solução. A resolver Algum um problema. problema, não é? Algum problema, não é? Como vocês tão bem sabem. E, portanto, isto parte muito de uma grande convicção de que é preciso isto. E, regra geral, estas histórias, eu lembro-me de algumas do início, estas histórias têm e tinham naquela altura, e é preciso recuarmos a esta data, à realidade dos jovens portugueses naquela altura, que muitos estavam a emigrar e muitos estavam no desemprego e muitos estavam a criar startups. E, portanto, isso também tinha aquele lado de pessoas que estão a arriscar em coisas que ainda não fizeram, para as quais se calhar precisam só apenas de um computador e de ligação à internet. E estão, como por exemplo o caso do uma Talkdesk, que estão a ir para os Estados Unidos e estão a participar em aceleradoras. O que é uma aceleradora? Eu lembro-me na altura, ninguém sabia o que era uma aceleradora. Acelerar o quê? Ninguém não sabe é? o que era um empreendedor, não é? Acho que se abusou também um bocado disso, ou seja, a determinada altura, como havia muito desemprego e havia problemas em termos de facto de desenvolvimento, não é? Atirou-se um bocado a responsabilidade para as pessoas delas resolverem o seu problema, não é? Portanto, estamos da época em que se aconselhou os professores para emigrarem, não é? E, portanto, Sim. e também então aconselhou-se aos jovens, empreendam, caraças, não há trabalho, não tem trabalho. Essa era a lógica da startup. Eu não quero trabalhar em lado nenhum, quero criar o meu próprio emprego, não é? Pois. Sim, mas depois eu acho que entendo o que o José quer dizer, porque... Coincidiu no tempo. Sim, coincidiu. E houve também aqui alguma euforia, quando se começou a perceber que de repente há startups em Portugal e isto é possível, e até há imprensa internacional, e isto já mais ali, já estamos a falar de 2014, 2015, quando começam a surgir assim as primeiras notícias de que Lisboa pode ser a nova Berlim, ou Lisboa uma segunda Califórnia, seja o que for. E pode ter havido ali alguma euforia, mas nós não temos que ser todos empreendedores. Atenção, Claro. o mercado de trabalho tem que ter espaço para todos. Uns de nós são jornalistas, outros são investidores, são empreendedores. É preciso haver cultura, é preciso haver arte, artistas, é preciso haver médicos, não é? É preciso haver uma série de Precisa haver profissões. pastores, precisa haver carpinteiros. Exato. Exatamente. Agora, há uma coisa que pode ser em comum a todas estas áreas, pode ser um elo comum, que é todos nós na nossa profissão podemos ter um perfil mais empreendedor ou não é? E acho que isso passa muito pelo perfil de cada pessoa e tentar ter ideias e tentar ser uma parte ativa da mudança da sua empresa, da área onde atua, da cultura, seja de onde for. E são características que qualquer pessoa pode ter. Mas, como forma de estar na vida, não podemos ser todos empreendedores, nem ser todos termos todos startups. E atenção, que é possível ser empreendedor e ter um negócio e não ter ambição de ter uma startup ou um unicórnio. São coisas Inclusive há diferentes. empreendedores dentro de grandes empresas, pessoas super empreendedoras que levam projetos para a frente internamente, não é? Exatamente. Não, atenção, nós estamos perante uma empreendedora, não é? A Ana também é uma empreendedora, porque ela, no fundo, encontrou um nicho que quis cobrir, não é? Que teve, tu disseste, não foi uma opção logo no início, obviamente, mas tudo bem, mas as coisas são mesmo assim.
viste uma oportunidade interessante, estavas no meio, conseguiste identificá-la e agarraste. Portanto, tu acho que Sim. acabaste por ter um papel muito importante em todo o ecossistema, porque não só porque acompanhaste as coisas, como divulgaste e como ajudaste a formar muitos empreendedores, porque ouviam os conceitos e tinham Inspiravam-se. informação e tiveste uma newsletter durante muitos anos no próprio Observador, não é? Portanto, sobre startups, aliás, chamava-se mesmo startups. Chamava-se Chamava. startups. Chamava. Não, mas isso, até voltando um bocadinho à pergunta anterior, porque de facto, quando eu começo a perceber, ok, há aqui histórias, há aqui um potencial de cobrir coisas diferentes na área económica, também havia outra questão, que era a questão de que não há muitas pessoas a fazer isto. E então, com quem é que eu aprendo, o que é que eu faço? E havia alguns jornalistas a cobrirem estes temas, mas não éramos muitos, e tive que aprender muito também pela imprensa internacional e pelo aquilo que eu via ser feito lá fora, porque consumia Interessante. diariamente outras publicações E norte-americanas. quais foram as tuas referências? Bem, o TechCrunch, não é? Yeah. Sim, claramente, mas gostava muito da Wired, do Verge, a secção de tecnologia do New York Times, a Recode. Havia várias publicações que eu consultava numa base diária. Quer dizer, não todas nessa altura, agora já estava a falar assim numa fase mais recente, mas eu tive que ir à procura, eu tive que aprender. Isso também, lá está, também tem a ver com as minhas características enquanto pessoa e enquanto jornalista na altura, que era importante para mim ter este desafio e esta adrenalina. E depois porque eu achava muito importante na altura e continuo a achar agora que estava, mas na altura então era o início, porque de repente tudo isto começa a surgir também numa altura em que todos nós começamos a ter cada vez mais smartphones e smartphones que são cada vez melhores, não é? Portanto, a própria economia mobile e digital começa a arrancar fortemente aqui, com o primeiro iPhone e com a concorrência toda e com as portas que isso abriu. Portanto, está a haver aqui uma nova realidade e esta revolução digital. E lá está, eu na altura não tive este discernimento tão imediato, mas à medida que os meses, que os anos se foram passando e que eu fui consolidando os meus conhecimentos nesta área, cada vez me parecia mais importante haver bom jornalismo sobre isto. E acho que é impossível falar de startups sem falar, por exemplo, dos perigos da tecnologia, daquilo que pode ser ou não o cibercrime, da humanização ou não, da ética, dos limites. Portanto, acho que são áreas que estão aqui muito de mãos dadas, não é? Porque se olharmos para os nossos unicórnios, todos eles trabalham em ambientes puramente tecnológicos, não é? Graças a plataformas tecnológicas muito inovadoras e desenvolvidas e, portanto, eles também contactam com muita coisa que ainda está por esclarecer em termos de dados, de cibersegurança, seja do que for. Curioso tu constatares isso, porque em bom rigor isso acontece em paralelo em que há uma desertificação um bocado do jornalismo, não é? Portanto, ou seja, tens cada vez menos profissionais de jornalismo, mesmo em termos numéricos, que são obrigados a tratar de temas mais genéricos, porque é muito difícil a especialização. Havendo poucos jornalistas nas redações, naturalmente eles têm que ser pau para toda a obra. E também há, diremos assim, uma quebra de qualidade generalizada, não é? Portanto, obviamente temos gente muito boa e jornalistas muito bons, mas em geral uma quebra de qualidade do jornalismo também por causa disso, não é? Porque não há condições, como se costuma dizer, não há condições, não é? E tu consegues mesmo nesse contexto fazer uma opção que não era uma opção muito óbvia, porque hoje é fácil de contar a história de frente para trás, não é? Mas quando a gente está nela as coisas não são bem assim. E conseguiste, no fundo, trabalhar um nicho que na prática, e se nós formos críticos e atentos, não há muita gente, mesmo hoje, a tratar do assunto. Aliás, eu mesmo assim constato alguma ignorância de muitos jornalistas e muitos órgãos de comunicação social quando olham para temas de startups ou quando lidam com terminologias, não é? Normais nesta área, portanto, que têm muita dificuldade em lidar com o tema. Isso não é um bocado estranho? Para quem está numa redação, para quem tenha passado muito tempo numa redação, não se torna nada estranho, porque de facto
acaba por ser assim um pouco o dia-a-dia. Há uma coisa com a globalização e com a capacidade de nós termos notícias ao minuto provenientes do mundo inteiro, faz com que de facto as redações tenham que ser muito mais reativas a cobrir todos os assuntos da atualidade, porque as coisas já não chegam cá Mas se não com conseguem cobrir com um dia. com novidade, também não adianta nada, Eu, porque não, sim, estão eu a competir com meios que acho são muito que mais há poderosos, não é? há uma grande crise na indústria dos mídias que está a levar, lá está, a essa saída grande de jornalistas das redações, e eu própria saí da redação do Observador no verão de 2021. Isso tem muito a ver, tem a ver com muitos fatores, mas de facto não há meios suficientes para aquilo que é a informação gerada hoje em dia. E depois põem-se estas questões. É preciso ter informação de qualidade, é preciso explicar bem as pessoas, é preciso lutar contra as fake news, é preciso lutar contra a desinformação, que não é bem a mesma coisa que as fake news. Portanto, há muitas preocupações e poucos recursos para dar resposta a tudo isto. Os unicórnios não existem, pessoal, mas as nossas páginas de redes sociais existem. Dá-nos um like e um follow. Epá, isso era espetacular. E agora aqui falando um bocadinho mais da minha experiência, eu tentei precisamente, e falando da minha experiência, da minha passagem pelo Observador, que foi onde de facto tive a minha newsletter, e isto era um tema de nicho, achávamos nós. E portanto achávamos nós que era um tema de nicho, e eu lembro-me que a minha primeira manchete no Observador, em 2014, no verão, foi uma manchete cujo título era "Falhar é não tentar, histórias de quando nem à terceira é de vez". E era um especial com histórias de empreendedores de segunda, terceira, quarta, quinta viagem, que no fundo contavam os seus projetos que não tinham resultado Os e mais agora como é que teimosos, não é? estavam. Exatamente, exatamente. E nós publicámos aquilo, o Observador publicou aquilo e de facto teve muita leitura. Teve muita leitura, e isto coincidiu com uma altura, em 2014, 2015, com uma altura em que a Web Summit, começou-se a falar que a Web Summit poderia vir para Portugal, começaram a sair esses artigos na imprensa estrangeira, portanto, falar sobre Lisboa e como Lisboa tinha um lifestyle tão atraente para empreendedores de outros países que quisessem vir para aqui trabalhar à distância. Coincidiu com a Codacy ter ganho o pitch do Web Summit em Dublin, portanto houve aqui um burburinho internacional à volta de Lisboa. E depois começou-se a perceber dentro da redação que isto é uma área que os leitores querem ler sobre estes temas, e portanto eu já vinha com experiência de trás, estava integrada na secção de economia, não fazia só isto, fazia outras coisas, e muito organicamente e com o passar do tempo comecei só a dedicar-me mais a startups e a negócios tecnológicos. Quando surge esta ideia de criar a newsletter Startups, já havia uma newsletter no Observador, que era a de Lifestyle, e portanto aqui as expectativas eram que pronto, isto agora vai ser uma coisa de nicho, nós vamos lançar, mas se calhar a adesão não vai ser tão elevada, porque, por exemplo, lifestyle é uma coisa muito mais abrangente, todos nós gostamos de saber novos sítios para irmos jantar, ou novas tendências, ou temas de comportamento, e se calhar as pessoas não querem saber assim tanto sobre startups. Bom, e eu pensei, ok, então vou tentar agarrar as pessoas. E como é que eu tentei agarrar as pessoas? Tentei incluindo sempre nessas tais newsletters algo que as aproximasse daquilo que eu estava a falar, nem que fosse incluindo-me a mim um pouco, ou as minhas experiências, no tema de base. E isto é tão simples quanto isto. Nós podemos estar a falar de uma startup e querer falar de uma tecnologia, mas claramente aquela startup ou aquela tecnologia tem a ver com qualquer coisa do nosso dia-a-dia, Sim, ou das nossas memórias, falavas ou com a da tua nossa experiência, vida. com a tua emoção. Portanto, eu tentei usar isso a favor da newsletter, porque o objetivo era reter leitores, não era que eles não se fossem embora, e a favor das pessoas, porque eu pensei, se elas conseguirem chegar a estes temas que eu acho que são tão importantes de debater através de uma coisa corriqueira do meu dia ou da escolheste atualidade. O estilo que é clássico, que é crónica, não é? Exatamente. Mas se eu conseguir fazer esta ponte e esta ponte passar, então se calhar as pessoas vão se interessar mais e vão ter curiosidade para ler as histórias e vão ter curiosidade para ler os temas. Porque eu acho que é uma coisa, não é? E acho que pode ser até um mecanismo de defesa. Nós, ok, vamos escrever sobre tecnologia, escrevemos assim. Vamos escrever sobre a economia, escrevemos assim, que é aquela notícia básica da faturação, do isto e daquilo e daquilo. Vamos escrever sobre política e assim. Mas se calhar, num tema como este já tem leitores que estão ali consagrados e, portanto, não precisam de conquistar leitores, eu sentia que esta área precisava um bocadinho conquistar leitores. Isso é Logo tiveste engraçado. que inovar. É engraçado porque ao focar-se no nicho
satisfez-te essa necessidade. Por acaso é engraçado porque o José também tem uma história semelhante, passada, também já trabalhou na área de jornalismo e focava-se muito em coisas específicas, não é? Em áreas muito específicas, portanto, em nichos. Há bocado estavas a falar dessa questão do jornalismo estar em crise, ou seja o que for. É que parece que toda a gente está a correr pelas mesmas notícias. Não é? Sai qualquer coisa, saem todos os mídias. E as pessoas não veem diferenciação entre as várias publicações, não é? E a verdade é que esse exemplo que tu deste de como tu te especializaste num nicho específico, o que tu fizeste no passado em que aliás, tu tinhas revistas específicas para Sim, eram cada área, revistas não é? especializadas em várias áreas, as áreas de tecnologias de informação, na área de design, na área de vídeo, portanto, em várias áreas. Só que chegou um momento em que as revistas especializadas em Portugal fecharam todas, não é? Portanto, Sim, mas foi na uma razia altura, total. na altura Agora especificaste em até os nicho. grandes estão a levar porrada, não é? Eu, quando comecei a trabalhar em Mas para, 2008, desculpa lá só, sim, sim. mas eu sinto isso, ou seja, sinto que efetivamente nós passámos a ter menos gente com capacidade para escrever sobre temas específicos, não é? Porque a especialização está a morrer, não é? Portanto, a especialização foi toda para a net e sentimos também que no fundo temos pouca produção própria, não é? Ou seja, acabamos por papar tudo aquilo que fazem lá fora, porque não temos produção, não temos capacidade de produção própria. Quase um Não temos. copy-paste, né? No fundo de notícias. Pois, e nesse contexto é muito difícil a comunicação social diferenciar-se, portanto, e afirmar ter os seus próprios leitores, não é? A não ser que haja um toque pessoal, que foi aquilo que a Ana conseguiu dar, no fundo, um toque pessoal com a sua experiência, a sua forma de sentir os negócios, as empresas ou as experiências das outras pessoas, não é? Portanto, e acho que isso deu um toque, de facto, deu um toque especial ao trabalho que ela fez, que atraiu as pessoas. Acho que isso é muito Vocês não interessante. acham que há aí uma lição para nós tirarmos de como inspirar ou como o mídia tradicional se deve inspirar a fazer as novas notícias ou como deve falar sobre as coisas, em vez de ser o típico? Isso é uma Aconteceu grande isto. discussão. Isso estava pano para mangas. Não, mas. É isso que nós gostamos no Bitoque, é de grandes isso, não discussões. é? É Ana. isso. Não, mas eu Vamos acho. logo para as mangas. Exato. Bom, mas eu acho que voltamos aqui um bocadinho àquilo que eu estava a dizer antes, que é esta questão dos meios e dos recursos, porque as ideias, elas aparecem quando nós temos a cabeça fresca. E para termos a cabeça fresca é preciso dormirmos, é preciso viajarmos, estar com os nossos amigos, estar com a nossa família. E tudo isto, para nós sermos criativos, não é? E há aqui também um treino, uma disciplina, claro, mas para nós sermos criativos temos que ter uma vida equilibrada de alguma forma, não Ou é? então sermos muito apertados. Sermos muito apertados, como assim? Epá, ficarmos muito fora da área de conforto. Ok. Estarmos mesmo Não é? no ponto de quebrar, né? De quebrar. Portanto, e aí tem que se Mas nós já não reagir. estamos no ponto de quebrar nos mídias tradicionais? É muito difícil chegar a todo lado. E isto que eu estava a dizer, de ter de haver este espaço para se pensar, ter de haver espaço para se pensar como é que eu posso dar isto de uma maneira diferente, como é que eu posso dar esta história que ainda ninguém contou, como é que eu vou à procura, eu tenho esta ideia, como é que eu vou à procura das melhores pessoas para falar sobre isto é preciso tempo e disponibilidade mental. E às vezes no dia-a-dia de uma redação, e lá está a volta a falar, não é, deste frenesim que nos chega ao minuto de notificações de todas as aplicações de jornais, do Twitter, há sempre qualquer coisa Mas que não tem está que a se falar rebentar. tudo, Ana. Porquê é que é preciso falar tudo? A minha questão é essa. Não é Eu- preciso todos falarem tudo, não achas? Sim, porque aí estamos a Acho. competir. Está toda a gente a competir com todos, não é? Isso Mas depois não é isso são, razoável. isso são depois decisões editoriais da direção Pois, de cada lá está. meio. Portanto, depois mas aqui lá está, por isso é que convém diferenciar. Existem as decisões são tomadas, não é? Há um ângulo editorial e depois há o jornalista que também tem de cumprir com aquilo que é a sua função. Se lhe pedirem um trabalho que é mais urgente sobre este tema, porque está na ordem do dia, é um breaking news, esse jornalista, mesmo que esteja a fazer um outro trabalho, que seja, lá está, a tal história, e isto acaba muito por acontecer, ou seja, muitas histórias que depois se tenta fazer nos tempos livres, das coisas que não são à atualidade e acabam por ficar parados ou demorar Sim, meses por a isso é que fazer temos, porque não há, por isso é que temos não há menos tempo. jornalismo de investigação, não é? Praticamente desapareceram ou vão desaparecendo aquilo que são
os temas mais aprofundados, não é? Portanto, ou seja, dossiês temáticos. Acho que pouca gente já pega em dossiês temáticos, não é? Costumo dizer que realmente o New York Times deve ser assim o único jornal onde eu, como seguia a secção de tecnologia, via aquilo e pensava como é que isto é possível, porque quase que eles não têm um jornalista para fazer startups, eles têm um jornalista para fazer só o Facebook, o Twitter e outra empresa, têm um jornalista para fazer mobilidade, tem um jornalista só para fazer dados, tem um jornalista só para fazer inteligência artificial. Estou a falar assim um bocadinho de cor, não sei se serão estes mesmos jornalistas, mas há esta ideia de especialização que havia no jornalismo há 20, se calhar, ou mais anos, não é? Ou 30 anos, mas que hoje não dá. Hoje não dá para ter, e isto é em todas as áreas, portanto, se antes havia um jornalista por partido, agora já não é bem assim, já não se consegue ter uma secção de política. Mas isso significa que tu não tens capacidade crítica, ou seja, se tu não tens gente especialista que é capaz de olhar para uma notícia, para uma informação ou para um acontecimento e desmontá-lo do ponto de vista crítico e dizer, olha, isto é assim ou não é bem assim, ou vamos lá, não é? O que é que nós ganhamos? Ganhamos papagaios, portanto, ou seja, meios que papagaiam aquilo que já foi transmitido pelos outros e não têm nenhum sentido crítico. Que é o espaço para a contra-informação que a Ana estava a falar. Exatamente. Pouco, né? E tens outro fenómeno muito curioso, que são os comentadores que sabem tudo. Não é? Que são os especialistas não especializados. Especialistas generalistas. Exatamente, portanto, e que têm opinião sobre tudo e mais alguma coisa e também dizem a generada toda que a gente conhece, não é? E eu acho que aqui nesta área isso vê-se muito claramente num aspecto, que é, há meios que não apostam, por exemplo, em startups, não fazem grande aposta em negócios tecnológicos ou em temas de tecnologia. E falo, por exemplo, proteção de dados, inteligência artificial, privacidade, etc. Mas depois vê uma Web Summit e estão lá todos os meses com vários jornalistas. E depois vêem-se peças televisivas ou peças radiofónicas ou leem-se artigos que depois um jornalista que acompanhar e pensa isto não está muito bem, isto não está a contribuir para aquilo que é o meu, que é no fundo a visão que eu tenho para aquilo que é uma boa informação destes temas. Portanto, depois lá está, põem-se pessoas que não sabem o que é uma ronda de investimento, não sabem como funciona o capital de risco, não sabem como é que se chega a uma avaliação de... E atenção, estas pessoas têm de ir e têm de fazer estes trabalhos e vão, porque têm de ir, não é? Não há aqui propriamente não é culpa do jornalista. O jornalista não se consegue especializar em tudo. Claro, Portanto, A culpa é de quem, então? É da linha editorial? não, eu acho que aqui há claramente... Acho que há uma crise nos mídias. Se os jornais tivessem mais dinheiro, contratavam mais pessoas e retinham as pessoas, não é? Estas decisões são tomadas por pessoas. Há alguém que está a tomar decisões erradas. Na minha ótica, claro. Eu acho que é isso. Não há aqui nenhuma agenda. Acho que as pessoas também acham muito que há uma agenda qualquer maquiavélica. Não há. Eu acho que há falta de tempo. E há falta de tempo e falta de pensamento crítico às vezes, porque não há tempo para se olhar para o jornal de fora. Muitas vezes estas pessoas que podem estar a tomar as más decisões, mesmo quando estão de férias, não estão de férias. Portanto, não há... Nós só conseguimos ter pensamento crítico se nos distanciarmos. Por exemplo, eu escrevi um livro. E é interessante que este livro, uma coisa que o José estava a dizer... Que é Os Unicórnios Portugueses. Os Anéis, é verdade. Da Ana Pimentel. Este livro eu escrevi-o aos fins de semana, nas folgas e nas férias. E mesmo assim não conseguia escrever em todos porque eu estava muito cansada e isto exigia uma grande disponibilidade intelectual também para escrever. E, portanto, o ritmo de redação é tão exigente que eu nem sempre não me acordava cheia de vontade de escrever isto. Foi com algum sacrifício que eu escrevi este livro no meu tempo livre. Mas, ao mesmo tempo, este livro deu-me um grande gozo, porque eu sentia que estava a aprofundar o tema. Porque isto era um tema que eu estava, lá está, como jornalista, entrevistei estas pessoas que estão no livro várias vezes, e o próprio livro faz, como acompanha a história dos unicórnios desde o início, desde que o termo surgiu nos Estados Unidos, acaba também por fazer assim uma retrospectiva àquela que é a minha carreira, porque eu fui acompanhando todas as rondas e as novidades destas empresas ao longo do tempo. Mas eu, na altura em que eu estava a escrever, eu já sentia falta de escrever com este nível de profundidade. E atenção, o livro não ficou. Depois teve que haver aqui um compromisso da minha parte, que é se eu continuasse a ser muito exigente com o livro, ele nunca mais saía. Portanto, houve uma altura em que eu tive que assumir que o perfeito é o inimigo do bom e tive que dizer, não, isto vai acabar e vai acabar neste dia. Eu agora vou gerir o que tenho para este tempo útil que tenho para escrever. Depois faz o segundo tomo. É verdade, pode ser. Esperemos que sim, não é? Que haja muito mais unicórnios e faz Unicórnios Portugueses number 2. Mas isto é preciso...
esta profundidade é precisa e é necessária, não é? Nas redações e não só. E é Mas nós preciso tempo vivemos para isso, sem e é dúvida. preciso tempo para isso. E nós vivemos numa era em que toda a gente é repórter no Twitter. E isso também não é muito bom. Olha, por acaso há aí um outro tema interessante que tem a ver com isso, que é o seguinte. Não é muito frequente os jornalistas editarem livros. Enquanto que, por Lá exemplo, está, noutros porque não se especializam. países, nos Estados Unidos, qualquer grande reportagem, uma série de reportagens dá origem a um livro, não é? Embora eles depois Há muitas vários vezes e bons. se Sim. repitam demasiado nos temas, etc. Não é? Mas existe essa prática, não é? Nós em Portugal não temos essa prática. Achas que isso é só por uma questão, é uma questão também cultural? É só uma questão de não conseguirem aprofundar as coisas, não terem tempo? Ou Eu também acho, haverá uma questão cultural? eu acho que aí há várias questões. Uma delas é aquela que eu vou repetir, que é as- assim como os jornalistas não conseguem se especializar e cobrir só aqueles dossiês, portanto, eu agora tenho este dossiê, eu vou. Aquela ideia de Dossiê que o quê? eu É um agora. tema ou É um é tema, ou um tema sim. específico Sim, ou vamos uma imaginar. área? Agora tenho o dossiê unicórnios, não é? Vamos Ok. imaginar. Então se este fosse o meu grande Podes ter um dossiê, dossiê sobre inteligência artificial. então, eu teria que acompanhar todas as novidades, ter ideias, saber com quem falar, ter fontes, namorar as fontes, porque as notícias namorar, salvo seja, as notícias surgem. Tens muitos namorados assim. É verdade. As notícias surgem desta relação que se vai criando com determinadas fontes e é uma relação de confiança. Portanto, e isto é uma relação que também é alimentada, não é? E, portanto, e não só isso, quando se quer falar de um tema e se precisa de um especialista para falar daquele tema, é bom que seja alguém, para ser célere, para ser execuível, é bom que seja alguém com quem nós já conversámos algumas vezes, que sabemos que nos vai atender o telefone, ou que vai responder ao nosso e-mail, e com quem conseguimos estabelecer esta relação até para tirar dúvidas. Olha, estou a escrever isto, mas alguém disse isto, concorda, não concorda, qual é a sua posição, que perigos é que isto pode ter? Há aqui várias maneiras de fazer. Portanto, às vezes é um bocadinho difícil Muitas cumprir. vezes usar só como fonte de informação. Não é? Exatamente. Pode não ser opinião, pode ser mesmo. Olha, explica-me lá como é que é isto. Exatamente, o que é que significa? Qual é a diferença entre este tema e aquele? ter este tipo de relações. E quando nos caem muitos dossiês nas mãos, que às vezes o que acontece, nunca conseguimos aprofundar nenhum deles, não é? Portanto, lá está. E aí, isto tem tudo muito a ver, voltando aqui aos livros, porque é uma coisa que eu acho que está ligada. Como eu há pouco estava a dizer, foi muito duro para mim, mas tive uma recompensa muito grande quando vi este livro publicado e quando vi a reação aos livros fez-me ver que valeu a pena. Mas foi duro escrevê-lo no meu tempo livre. E para escrever mais livros, estes jornalistas, não é, norte-americanos que escrevem, como o do Wall Street Journal, que escreveu o Bad Blood, sobre a Elizabeth Holmes e a Teranos, que é um livro incrível que eu recomendo a quem puder ler. E eu acompanhei essa história do início até como jornalista e vi as investigações que ele fez para o Wall Street Journal e depois, pronto, fui seguindo essa história com muita atenção. Já agora, Ana, para quem não conhece a Teranos, só para clarificar, que tem uma empresa, uma startup, que angariou milhões, que teve avaliações de bilhões nos Estados Unidos. Também e era estava unicórnio. tudo um bocado assente numa fraude. não é? Exatamente, tanto Eles que ela diziam que está a faziam ser uma coisa, mas que não acusada. faziam. Um bocado, não, totalmente assim. Não, havia coisas que eles Totalmente. faziam, não é? Portanto, eles faziam os testes, só que faziam-nos na cave e não numa máquina. E isto veio a público resultado da investigação de um jornalista que esteve durante meses só dedicado a este tema. Ele teve durante meses sem publicar, só a investigar esta história. E depois teve não sei quantos meses só para escrever o livro. E isto faz numa redação que tem meios para isto. É uma redação que se pode dar ao luxo, entre aspas, de perder, entre aspas, porque na verdade não está a perder, está a ganhar, de perder um jornalista para estar não sei quantos meses alocado a um tema. Isto é uma coisa que não acontece em Portugal. Portanto, são realidades completamente Mas será por distintas. causa da dimensão do mercado também? Ou seja, eu escrever um livro nos Estados Unidos Tem a ver com a um sustenta- impacto completamente diferente de escrever um livro em Portugal. Mas o outro motivo é que depois também não se vendem muitos livros em Portugal. Nós tivemos um estudo recentemente, não é? 61% dos portugueses não leu um único livro em 2020. Quer dizer, isto não se traduz em grandes números de vendas. Portanto, depois há aqui um custo de produção de um livro, não é? Investimento da pessoa que pode não ter retorno nenhum. Ou muito pouco retorno. Pode gerar prejuízo para a Mas tu editora. achas, por exemplo, nos e para Estados Unidos há autores. mais gente a ler? Eu não tenho esses dados agora assim, não posso dizer, mas Não, sim. o problema é que há muito mais gente a ler, porque Sim.
Há muito mais gente. Os 29% em Portugal são completamente diferentes dos 29% nos Estados Unidos. Sim, não é? o mercado é completamente Ou seja, a diferente. dimensão Claro do que mercado é sim, diferente. claro que sim. Olha, em que medida é que tu achas que o teu trabalho, e especialmente o trabalho que tu desenvolveste, e agora também com o livro, mas mais, até não me refiro ao livro, te refiro mais ao trabalho cotidiano, pode ajudar founders a serem melhores? Ou Olha, terem mais sucesso com as suas ideias loucas e as suas Exatamente. empresas. uma das coisas que eu sempre quis com o meu trabalho enquanto jornalista e com esse livro também, porque apesar de ser um livro sobre os unicórnios portugueses, eu fiz sempre questão nas minhas entrevistas de abordar aquilo tudo que devia ser abordado. Portanto, não se pode falar de unicórnios sem falar se isto é uma bolha, estas empresas valem este dinheiro todo ou não. Porquê é que elas valem este dinheiro todo? Depois, estas pessoas chegaram a este sítio, é verdade, mas o que é que elas tiveram que fazer até chegar aqui? Isto foi assim do dia para a noite? Não, não foi. Elas têm arrependimentos, têm dores, cometeram erros, tiveram que mudar durante várias vezes ao longo do tempo de áreas de negócio até encontrarem a área certa. Têm prejuízos, por exemplo, há uma parte do livro que é mais numérica financeira, tem a ver também com a questão da bolsa e dos IPOs e da Farfetch ter ido para a bolsa, porque eu achei que era importante explicar que a Farfetch foi para a bolsa, mas foi para a bolsa com prejuízos e com um compromisso até dado no seu prospecto da IPO de que não sabia quando é que ia ter resultados operacionais positivos, portanto tudo assente numa escala de Mas isso de também investimento. porque lidam com uma área muito conflituosa, não é? Se eles não fizessem isso, arriscavam-se depois de ser processados por muitos investidores a pedir dinheiro de volta, Sim, não é? sim, isso está. Isso E eles está... próprios também não sabiam bem, se calhar, como é que iam fazer dinheiro. Os Não, Neves, mas se calhar, ainda não estava seguro exatamente quais é que eram os modelos de negócio que iam ser mais eficazes, não é? Sim, não, mas nessa altura eles já estavam bem consolidados. O que aconteceu é que são as regras do regulador financeiro dos Estados Unidos, portanto, eles, quando preenchem aqueles prospectos para admissão na Bolsa, têm que responder e salvaguardar uma série de coisas e, portanto, isso tem que ficar tudo documentado. Mas aqui a questão é que a lógica é esta, não é? É uma lógica de risco, é uma lógica de isto pode correr muito bem ou isto pode correr muito mal. E isto não é incrível sempre, todos os dias. Também tem aqui muitos momentos baixos. E, portanto, eu acho que eu fiz questão que isto tivesse um livro e também fiz questão que durante o meu trabalho isso fosse sempre sendo notado. Que é... hum, isto não é lá por serem unicórnios, não quer dizer que tenham purpurinas Sim, sim, não é e tudo sejam bonito. brancos e cor-de-rosa. Pelo contrário, é Isto bastante duro. É bastante duro. Portanto, eu acho que os conselhos que posso. Os conselhos, eu acho que este livro tem o seu quê de inspiracional, mas porque prova que é possível. Mas prova também que não é fácil. É uma estrada. Olha, mas tu Ok. falas de quantas empresas aqui? Pois aí estão 5, mas eles já são mais. Pronto. E quantas não chegaram lá? Ou que nunca vão chegar? Exato, por isso é que é tão importante. Sim, sim. Se calhar o teu próximo livro deve ser sobre aqueles que não chegaram lá. As térmitas. É uma ideia que eu tenho. As termitas Não sei se portuguesas. não sei se teria muita adesão, seria muito comercializável. Não sei se as pessoas querem ler sobre falhanço, mas eu no As pessoas cada vez mais gostam de ler sobre falhanços. não, também tenho essa aprende-se noção. muito com o falhanço E dos posso Com o seu aprende-se mais, não é? Sim, sim. Nós Não. aprendemos muito mais com os nossos falhanços do que com o falhanço dos E outros. nota-se isso, não é? Na área Mas empreendedora. devemos aprender e treinar-nos para aprender com o falhanço dos outros, porque isso poupa-nos muito tempo. Sim, eu espero que as coisas estejam a melhorar e que estejam aí nesse sentido, mas eu tentei durante... Aliás, eu até tive no Observador tive um programa de vídeo que se chamava O Meu Fracasso Antes do Meu Sucesso. Isto foi para aí em 2017, se não estou em erro, 2018, agora não me recordo assim da data, são um bocadinho má com datas, mas foi para essa altura. E o objetivo era mesmo esse, era pegarem pessoas que hoje podia chamar, como alguns CEOs do unicórnio que estão aí, podiam-se dizer, ok, são pessoas de sucesso, têm um negócio considerado de sucesso, porque o sucesso também é uma coisa um bocadinho subjetiva, mas pronto, considerado de sucesso, e vamos pô-los a falar tudo o que correu mal até à data. Isso foi um projeto que me deu imenso gosto de fazer e das coisas que eu mais gostei de fazer enquanto jornalista.
E depois tentei sempre abordar este tema, quer nas entrevistas que fazia a investidores, mesmo internacionais, a empreendedores internacionais, tentava sempre introduzir de alguma forma qual é que é a opinião sobre o falhanço, como é que as pessoas... Mas depois, quando escrevi a minha primeira história, aliás, a minha primeira manchete de 2014 era, como há pouco tinha dito, sobre falhanço, né? Histórias de quando nem à terceira foi de vez. E depois, quando há um artigo especial que eu faço sobre um projeto falhado e que não teve assim muito, ou seja, foi um bocadinho, foi muito polémico, porque havia quem achasse que era importante ter escrito aquela história, e depois também recebi muito hate mail e muitos comentários. A sério? Sim. Mas hate mail em que sentido? Não devias falar dos falhanços? Estavas Na a humilhar altura- pessoas? Na altura era quase como chegaram-me a dizer algo do género: toda a gente sabe porque é que foste falar nisso. E eu, mas foi só o argumento mais Toda a gente sabe? estranho. Eu não sei. Não, toda a gente sabe que os projetos falham, toda a gente sabe que este projeto falhou, porque é que foste escrever sobre isso? Isto trouxe-me alguns dissabores. Eu, nessa altura fiquei assim a pensar: pronto, olha, se calhar a minha carreira nesta área está acabada, já mais ninguém me vai chamar para dar notícias. Mas não, muito pelo contrário, tudo continuou. E há uma coisa que também é aqui muito importante, que vem até aqui, podemos recuar aqui um bocadinho àquele meu papel mais talvez empreendedor, né, no jornalismo desta área, que tem a ver com os empreendedores e o ecossistema de startups, como se diz, também é muito imaturo na relação com os mídias. É imaturo no geral, não é? Mas também é imaturo na relação com os jornalistas, e portanto há aqui também Então, teve que haver aqui uma Se calhar é aprendizagem. importante dar algumas dicas, não é? Para o Isso pessoal é que são muito empreendedores, importante, sim. não é? Como é que devem lidar com os mídias? Como é que devem lidar com os jornalistas? Como é que devem lidar com os jornais? Com franqueza, ponto um. franqueza, ponto 1. E franqueza não tem de ser. Claro que nós sabemos que há coisas que não nos vão poder dizer, não é? Mas há formas disso ficar claro sem ser através. Nem sei se é por esconder as coisas, ou não responder, ou não atender o telefone, ou não responder ao e-mail. Portanto, acho que tem de haver aí essa consciência. Depois, uma coisa muito importante, que eu agora nos últimos tempos, como jornalista, Ana, já nem não que seja sentia. dizer, Ana, não quero falar sobre o assunto. Não posso comentar. Sim, claro, como se faz nas outras áreas todas. E Claro. portanto, mas aqui eu senti que. Depois também tive alguns episódios estranhos, que é as pessoas acharem que os jornalistas são uma espécie de embaixadores da causa ou agências de comunicação. Agências de comunicação é o mais. Eu quero pôr isto, o que é que eu Especialmente faço para pôr isto? startups mais Não, novas. não, as coisas não funcionam assim. Para já, é uma decisão editorial perceber se isto tem valor notícia ou interesse noticioso, ou mesmo que não seja noticioso, seja de storytelling ou humano. Por exemplo, se for uma história de uma empresa que até tem, os founders têm um percurso que por algum motivo, editorialmente, eu considero que é interessante e que vai fazer sentido a quem o lê. Portanto, os jornalistas, escrevem para quem os lê, não é? Não escrevem para as pessoas que querem comunicar. Isso é uma coisa que às vezes é importante perceber. Eu acho que agora no final, eu já não senti tanto isto, mas eu cheguei a receber alguns telefonemas que eu ficava assim: eu não sou essa pessoa, tipo, eu não vou fazer as coisas assim, portanto, não é assim, Mas, isto é tipo, jornalismo. exemplo, às vezes as empresas estão a começar, não é? E olham um bocado para o PR como uma forma de publicidade, de ter notícias nos mídias, porque isso vai-me trazer mais clientes. Então, olha, acabei de lançar uma app, vou lançar uma comunicação para a comunicação social, a dizer que lancei uma app para as pessoas fazerem uma notícia. Como é que eles deveriam abordar? Não é pelo produto novo que se lança, não é? Tem que haver alguma notícia, não é? Alguma coisa que se queira contar. O que eu aconselho aos empreendedores que querem comunicar e não sabem muito bem como, primeiro é que percebam muito bem com quem é que querem falar, não é? Porque, por exemplo, se forem uma pessoa tipo eu, que está num jornalista que tem o meu perfil, abordam de uma maneira. Mas se calhar se forem ter com um jornalista de um jornal económico, que é muito mais noticioso e mais hard news, têm que apresentar o seu projeto ou a sua história de maneira diferente. Eu acho que há um trabalho de casa que tem de ser feito, que é: como é que eu chego a esta pessoa, como é que eu cativo esta pessoa para ela saber que isto é interessante, que é interessante. Para mim, uma das coisas que era mais interessante era a história. Ok, o que estás a dizer já à partida, o que já é uma lição, porque nos grupos de empreendedores há listas de jornalistas, né? E portanto eu posso escrever uma comunicação, ir ali à lista, fazer uma e mandar para todos.
Mas o que já estás a dizer à cabeça é, em vez de fazer isso, tem que se ver exatamente com quem é que se está a comunicar e o que é que essa pessoa procura. Se calhar o texto para 5 jornalistas vão ser textos diferentes. Mas imaginar que até é uma empresa que já tem relação com estes jornalistas todos, que já saiu várias vezes na imprensa e que tem um comunicado de imprensa de uma novidade. Vamos imaginar, tem uma novidade porque fez uma ronda de investimento. Não tem mal nenhum mandar o press com a ronda de investimento para os jornalistas. Atenção. E é igual e está tudo Sim, ok. se for- Mas aí já há uma relação. Mas se for Agora, a se é um projeto novo e aquela pessoa nunca falou com aquele jornalista, como é que o cativa? Não é? Estou a falar mais nesse aspecto. Olha, mas por acaso agora achei piada uma coisa que estavas a dizer, agarrando há bocado, nós estávamos a falar que os jornalistas não têm tempo e toda a gente publica as mesmas coisas. Mas depois estás a dizer, quando uma startup vai falar com um jornalista, deve conhecer o jornalista e perceber do que é que ele fala. Mas a maior parte do tempo ele está simplesmente uma máquina a copiar notícias, não é? Não, Portanto, não é uma vê- máquina a copiar notícias. Também não acho que seja Ah, uma é questão máquina tu- a é copiar questão notícias. tu- Não, estou a falar, não tem tempo, não é? No fundo, o que a Ana está a sugerir é tu validar, tu no fundo, quando dás uma notícia com uma abordagem mais próxima do perfil do jornalista, estás-lhe a facilitar a vida. Porque se tu mandas um comunicado de imprensa, ele tem que olhar para o comunicado de imprensa, ou seja, vão vários olhar para o comunicado de imprensa e cada um tem que estar à procura que é que lhe interessa ali. Ou seja, se vale a pena pegar naquela história ou não. Logo a partir de se for uma empresa que ele não conhece, é muito difícil pegar naquele assunto. Depois tem que escolher no meio daquilo as coisas que o chamam a atenção. Agora, o que é importante para a malta que nos ouve e que quer retirar utilidade àquilo que nós estamos aqui a discutir efetivamente percebam que do outro lado estão pessoas que desempenham uma função que é de informar, portanto, e tem um espaço para preencher, portanto, eu, logicamente tenho que selecionar coisas e tem interesse em histórias interessantes e, sem dúvida, vale a pena investir algum tempo para tentar perceber para quem estás a enviar a informação. E eu ainda acrescentava mais uma coisa, que é não só adaptares aquilo que tu queres dizer ao jornalista, mas procurares os jornalistas que se adaptam àquilo que tu queres dizer. Mas aí depois um alerta que eu tenho que fazer, que Faz. é quando as pessoas dão este passo, que é eu quero divulgar a minha história porque quero que esta história chegue a mais pessoas e isto posso ter várias motivações para isso, mas quero que esta história chegue a mais pessoas. A partir do momento em que ele contacta com o jornalista, ele tem que estar preparado para o jornalista de fazer as perguntas todas que achar que são relevantes. Também é um bocado uma negociação, não é? Não, Tu não, há coisas que tu podes não querer falar, né? Por exemplo, o jornalista pergunta a uma startup no início: então, mas quanto é que vocês faturam? Quanto é que faturaram no mês passado? E há pessoas que se sentem um bocadinho, não querem responder. Mas podem responder. Mas nesse podem encontrar aspecto- outra informação que possam partilhar. Mais Exatamente, íntima. podem dizer assim: olha, não te posso dizer qual é a faturação por questões de confidencialidade, como isto aconteceu já várias vezes comigo em entrevistas. Não te posso revelar a faturação até por questão de confidencialidade com os meus investidores, porque estaria a quebrar uma cláusula de confidencialidade. Mas, por exemplo, posso dizer que o nosso número de utilizadores cresceu de X para X e o nosso. Há formas. Agora, as pessoas podem ou não podem responder, isso estão no direito Sim, há delas. sempre Não métricas que são podem interessantes. pedir ao jornalista para não fazer perguntas. Isso é que não. Então, já que estamos numa de perguntas, Ana, nós temos aqui uma frigideira cheia de perguntas. Ok. Temos aqui vários envelopes e eu quero que tu escolhas um envelope. É? Ou aqui? Vai ser já este. As batatas fritas. É um best-seller, podes abrir. Sim, É um best-seller, as batatas É a fritas minha no Itoc. tentação preferida. Podes ler Então. em voz alta a nossa pergunta e tens que responder. Lê. Epá, este é muito. Então, que empresa gostarias que se tornasse um unicórnio para incluir num próximo livro? Ora bem, e agora vem a jornalista isenta e distante e eu não me apego a nenhuma empresa, portanto não posso dizer que há empresas que eu gostasse que se Pá, tornassem. que forma de se dizer que não tornassem- respondo. Estão a ver? Às Epá. vezes também é preciso alguma criatividade para Para dizer para que não não se pode responder. responder, não é? Eu não vou dizer que empresa gostaria, mas eu gostava muito que o próximo unicórnio fosse liderado ou cofundado por uma mulher. Ok. Portanto, isso seria não só um bom para nós, porque teríamos mais um unicórnio, isso significaria mais emprego qualificado, mais contribuição para a dinamização do mercado de trabalho e da economia e do país e etc. Mas gostava muito de ver uma mulher num cargo de liderança de um unicórnio. Isso Ok. gostava. É uma resposta que aceitamos. Aceitamos? Aceitamos. Aceitamos. Vamos publicar então. Foi um bom exercício para os Verdade. nossos-
para o exercício. pessoal, um bom exercício como fugir a uma pergunta. Exato. Como fugir Eu a fui uma aprendendo isto com a quantidade de pessoas que entrevistei, já me fizeram Exatamente, isto muitas exatamente. vezes, portanto. Tens as melhores técnicas. Olha, muito obrigado por teres vindo e teres falado dos unicórnios. Foi um prazer ter-te aqui. Pessoal, vejam o livro dos unicórnios portugueses, de certeza que se vão inspirar a conhecer histórias, né? Que também tens muitas histórias lá e coisas interessantes. Já sabem, nós estamos de volta para a semana. Respondendo à pergunta de faturação, nós no Bitoque faturamos 0. O que nós faturamos é com as pessoas que nos ouvem. Muito obrigada por este convite, gostei muito. Foi ótimo. Não é muito fácil estar deste lado, mas foi bom. Obrigada Obrigado. pelo convite. Obrigado. Pronto. Nós estamos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, para poder estar ao mesmo nível do professor,